Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é com esta maravilhosa Oi, Gemima. gente. Gemima Marguerrat, que tem um vídeo também aí no YouTube que se chama simplesmente Gemima. Meu canal, visitem lá. E na verdade eu e a Gemima a gente tem muito hábito de gravar vídeo juntos, mas faz tempo que eu não vinha, né? Pra Faz muito gravar. tempo que tu só veio na pressa. É. E também ela viajou pro Brasil, eu também viajei. Ficou E aí, desde o ano passado que a gente não grava. porque Olha, já vai entrar no ano de 2023. nossa agenda não tava batendo. Não tava. E agora a gente sentou aqui, vamos fazer um vídeo de... Eu tô seguindo aqui no rumo. Qual é o Na vídeo verdade, do a gente tema? vai falar um pouco sobre amor próprio, autoconhecimento, autoestima. Eu acho que sempre ajuda, é um conteúdo, não sou nenhuma psicóloga. Psicóloga da vida dela. Tudo que eu aprendi foi Na porrada da vida. Mas aprende, nem que seja apanhando, né, Verdade. gente? Mas é melhor o sábio aprende vendo o outro apanhar. Né? E o inteligente aprende apanhando. Infelizmente, eu fui inteligente. Essa daqui ela é um pouco mais sábia do que eu, nesse sentido. Ela não esperou Quando eu apanhar apanhando, sim. por fora. Tô fora. Mas então, gente, a gente quer debater entre nós duas esse bate-papo. Por exemplo, a Gemima, ela já entendia um pouco mais de autoestima do que eu. E às vezes ela não queria me falar por medo. Por que tu não me falava? Eu acho também, acho que nem é muito por medo, mas a gente vê uma pessoa, né, e vê que aquela pessoa tem aquela maneira de pensar e aquela cabeça. E às vezes, como ela fala mesmo, ela só aprendia passando pela porrada, então deixa ela apanhar. Na verdade, eu sou teimosa. Ela é teimosa. Eu também sou teimosa. Eu sou bem teimosinha. Isso é por isso que eu insisto no erro e quebra a cara. E eu acho também que a gente vai passando por fase na nossa vida. Hoje, mais do que nunca, parece que clichê, né, de falar, tudo na vida é fácil, tudo vai passar, mas realmente é. Aí eu tô numa fase agora, por exemplo, que eu vejo, por exemplo, minha irmã, ela tá na fase agora de ter filho pequeno, cuidando de menino, e eu tô na fase assim, os meninos já estão tudo com caminho feito já. Então, eu vejo que a vida realmente vai mudando de fase, tu tem que te adaptar a cada fase. E às vezes também não adianta você ver aquela pessoa numa fase e você desejar a fase dela, porque aí você esquece de trabalhar na fase que você está passando. Por exemplo, na viagem, né? A gente estava naquela viagem, viajando, passeando, a gente estava naquela fase de curtir. Aí uma pessoa de fora vê, aquelas ali só estão passeando, só curtindo. Mas antes disso, a gente viveu uma fase de trabalhar, de pauleira, que é a fase que a gente não mostra. Na verdade, né? eu trabalhei até um dia antes para curtir. Eu também no mesmo Ela veio dia. uma parede. Tu trabalhando, eu também. Trabalhei e ela também. Aí a gente vai curtir. O pessoal pensa que a gente tá nadando dinheiro. Mas não, a gente tá Só naquela que fase não. de curtir, né? A gente tá naquela fase. Eu acho que a gente tem que respeitar cada fase que a gente vai vivendo. Até porque a gente vive um processo na vida. Antes eu pensava, o processo só na igreja. Passa por encontros, passa por reencontro, vai para uma escola de líderes, vai aprender na cartilha do ABC da vida com Deus. Isso trazendo para o mundo do espírito. Só que, na verdade, nas nossas vidas, a gente tem processo desde quando a gente está na barriga da mãe e vem para essa vida fora. A gente vai passando por processos de amadurecimento. Tem pessoas que aprendem rápido, como eu falei no início do vídeo, e tem outras que precisam apanhar, pagar para ver, para depois ver que aquilo não era para a pessoa, né? Aquela vida que ela escolheu, não importa a área que você quer. Às vezes a pessoa fala, mas é só na área do sentimental. Não, é na área da vida normal. Às vezes é um trabalho que está te fazendo mal, é um patrão que está te crucificando. Eu, por exemplo, Gemima, eu não aceito mais patrão ruim para mim. Quando eu percebo que eu tô passando, que o meu emocional tá sendo abalado, eu sei que as coisas estão bem difíceis, mas aí entra a minha dependência em Deus. Eu deixo mesmo, eu já deixei. Isso também é de se conhecer, né? Eu acho que não, aqui já tá passando do limite. Será que tá me fazendo bem? Será que não está me fazendo bem? O que que eu vou tomar como decisão? Porque tem certas coisas, como o trabalho, né? A gente pode mudar de trabalho de um dia pro outro. Dependendo dos casos. No teu caso é mais fácil, porque tu deixa aquele patrão, tu arranja outro. Mas em alguma pessoa que é fixa numa coisa, às vezes a pessoa tem que saber tomar certas posições, como dizer o não, aprender a dizer não,
aprender a fazer as coisas, mas se respeitando ao mesmo tempo, porque muitas vezes a gente diz sim, 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 eu vou fazer, tá, deixa que eu faço, mas na realidade tu tá indo assim, a mais do que o teu limite, né? Então é por isso que eu acho que é bom se conhecer antes. A gente precisa de fazer esse trabalho interno, mesmo na palavra de Deus diz, né, que tu tem que amar o próximo como a ti mesmo. Apesar do versículo ser a ti mesmo em último, mas na realidade a ti mesmo é em primeiro. Tu tem que te amar a ti mesmo primeiro para te poder amar o próximo. Então, se tu ainda não te conhece, não te ama, tu não tem o que dar. Eu entendia tudo errado. Eu amava primeiro o próximo, eu pensava só no próximo, eu pensava só no fulano, que o fulano vai pensar de mim, não, ciclano, eu tenho que fazer tudo perfeitinho. É a síndrome da... Tem uma frase que diz, né, que é a síndrome da perfeitinha. Que você tem que fazer tudo, tudo, tudo perfeito. Aí você vai se traindo, se esquecendo de você mesmo ou mesma. Aí daqui a pouco você tá, seu coração tá em frangalhos, você tá mal, você... E isso vem pro físico, porque dói a cabeça da gente, a gente amanhece com muitas dores no corpo, a gente tá com estresse lá em cima, entendeu? Porque você só tá preocupado do que os outros vão pensar de você. E ninguém agrada a ninguém, né? Ninguém agrada a todo mundo. E nem todo o tempo, né? Eu tirei um exemplo. Às vezes a gente quer agradar todo mundo todo o tempo. O tempo todo. Tem um exemplo de um quadro branco, né? Quadro branco, aquela parte do branco do quadro todinho é o que você faz de bom. Mas tem um pontinho pretinho lá no quadro que caiu ali e sujou. Aí a nossa tendência é olhar para aquele pretinho e criticar. Então isso também, as críticas também comigo, assim, foi uma coisa que mexeu muito no meu emocional, principalmente na minha igreja local como pastora, eu tinha que ser a perfeitinha. Então me impuseram isso e isso é muito ruim, porque você não é perfeito. É ser humano, como todo mundo, né? Nem Jesus perfeito. Veio perfeito, em formato de homem, em forma de homem para a terra. As pessoas crucificaram ele, me mataram. Mas o que te fez tu sentar e olhar no espelho? Porque vocês viram aí que a Lila sempre fala, né? Eu deixei até num dos meus blogs, esse vídeo vai no teu canal, mas vão lá no meu canal pra vocês verem que a Lila fala com o espelho de manhã, diante dela mesma, e declara coisas positivas, coisas boas pra vida dela, né? Mas eu queria saber, quando começou esse estalo na tua cabeça, a coisa tá funcionando diferente. Na verdade, eu tinha muito saber, mas eu não estava colocando em prática. Mas desde quando que Desde quando eu tive um relacionamento, que não foi um relacionamento, foi só uma amizade virtual, e eu vi que eu estava me conformando com migalhas. Eu vi que era aquela mensagem, vez ou outra, de uma carinha, de um coraçãozinho, de emoji, era o que a pessoa colocava ali pra mim, um bom dia, depois sumia. Aí depois eu ia reclamava com a pessoa, sumiu. Não, tô trabalhando muito, ocupada, mas tô aqui, eu gosto de você. E quando eu dizia, não, mas eu vou te bloquear, porque isso daí tá perturbando minha cabeça. Isso já perdurou longos meses, né? Nessa conversa, na mesma conversa. Não, mas eu tô ocupado, tô trabalhando, tô fazendo isso. Aí eu fui pensar assim, eu digo, gente, eu bloqueava e depois voltava a falar. Aí eu dava o desconto, aí voltava a fazer de novo, aí eu voltava de novo a bloquear. Eu sei que foi nessa umas 3 vezes que eu bloqueei. Aí foi quando eu olhei pra dentro de mim e disse, eu tô comendo migalha. E não é isso que Deus tem pra mim. Deus tem um banquetão pra mim e eu tô atrás de migalha. Mas não apareceu ninguém. Mas a gente nunca sabe o tempo de Deus. A hora que Ele vai dar esse banquete. O importante é eu tomar atitude de não viver de migalhas. E ser feliz com a minha solitude. E para ter essa atitude, tu foi preciso se virar para ti mesmo e ver onde é que eu tô errando. Aí, né? olha descobrir. Aí olha só, quando... né? Exato, aí eu fui pra prática, porque eu tava com um monte de teoria, muitas guardadas dentro de mim. Daí eu, gente, eu aprendi assim, mas eu não tô fazendo assim. Eu tô sendo mal amada, eu tô vivendo de banquete, de migalhas. Um oi, eu bloqueio, aí fica aquele relacionamento, mesmo que não era um relacionamento, entre aspas, era uma coisa assim, supérflua, né?
Mas eu estava até colocando muita expectativa, criando muita esperança. E aí eu voltava e pegava um bom diazinho, era um grãozinho, né? Igual, comendo igual passarinho, um grãozinho. Aquilo ali, sabe? Só que não, você tem um banquete, o banquete tem tudo, né? O banquete você escolhe o que comer. É um banquete, né? E olha, Aí eu comecei olhando para dentro de mim, eu digo, eu sou importante. Eu sou valorosa. Eu sou uma mulher que eu me guardo. Eu não deixo qualquer um tocar no meu corpo, né? E apesar de que eu já sou uma coroa, né? 50 coroa. Mas mesmo assim eu não deixo ninguém pegar no meu corpo. Eu me valorizei, comecei a valorizar, comecei a olhar para mim conforme o valor que Jesus nos dá, entende? Então foi a partir desse momento foi a partir desse momento que eu comecei a colocar em prática para minha vida, independente se vem ou se não vem, eu me amo. Na realidade, te colocou em primeiro lugar e tu começou a te conhecer, né? Por que eu tô tendo essa reação? Por que eu tô querendo essa migalha? Tem, por trás disso, tem um porquê. E tu foi atrás de todo esse porquê, né? Exatamente. O meu porquê foi que eu descobri que realmente eu não estava tendo uma autoestima elevada. Ela estava muito abaixo. E a autoestima ela é a base de tudo para a vida. Com certeza. E é engraçado que a gente vê, né, na vida, a gente vê uma situação dessa que é tipo negativa, né? Quando a gente olha de fora é uma situação negativa. Mas, apesar de ter sido uma situação negativa, tu tirou uma coisa positiva dessa situação. Que talvez tu não tivesse passado por isso, tu nunca ia parar e te fazer algumas perguntas. Engraçado que até ontem a gente mesma perguntou da pessoa e eu não sinto nada. Depois que eu bloqueei, que eu decidi a olhar para dentro de mim, mas eu pensava que eu gostava do cara. Porque eu sentia falta do cara. O cara não vinha, eu sentia falta deles, mas tudo isso que era tudo ilusão. Na verdade eu estava carente, a minha autoestima estava muito lá no chão. Aí eu fui lá no chão, peguei de volta. Lavou. Vamos olhar no espelho. E olhei para dentro dos meus olhos. E eu disse, eu sou linda, maravilhosa. Eu preciso me valorizar. Eu mereço mais que eu isso, preciso ver, olha, eu quero acordar com um buquê de flores, que eu quero acordar com um chamego melhor, eu quero ser abraçada. Eu mereço isso. E isso vem, porque isso atrai, o valor atrai o valor, né? Lógico. Isso que os psicólogos sempre falam, né? O valor, você se valoriza, então você vai atrair. Se você não está se valorizando, você só atrai o cara safado. O que te dá a vida de passarinho. A migalhinha. Mas é interessante também de ver que tudo isso foi bom, né? No final tudo foi bom pra ti. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Está lá em Romanos. Sim. Se eu não me engano, está em Romanos 8. Eu não lembro. Mas está lá em Romanos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então Deus tem um propósito para nossas vidas, no independente. Eu achava que o propósito era só servir na casa de Deus, fazer tudo com uma forma de religiosidade. Tem um propósito. Não, aprender com uma lição dessa é um propósito, de você se valorizar. Se conhecer melhor. E se conhecendo melhor, tu também vai dar o melhor de si para os outros. E também só vai aceitar o melhor, né? Porque é isso, é mudar, é ver por outro lado a situação, porque tu só tá vendo por aquele lado, mas tu muda, o pessoal diz que é uma visão do helicóptero, né? A pessoa tá no helicóptero, tu vê a visão toda de cima. Mas quando tu tá, por exemplo, numa arruela, tu vê uma pessoa caída lá na arruela. Tu só vê aquela pessoa caída lá na arruela entregue. Mas quando tu vê uma visão do helicóptero, tu vê que na realidade aquela pessoa não tá só, tem outras pessoas ao lado, tem gente andando, aquela pessoa tá naquela arruela caída porque ela quer tá lá. Então a gente tem esse poder, tem que pedir para Deus muita sabedoria, porque eu acho que é o Espírito Santo que tá em nós que vai também, porque muitas vezes a gente pode ter até uma amiga, como eu tenho a Lila, que é minha prima, mas é minha amiga, que tem coisas que tu vai falar, mas tem que ter aquela coisa do Espírito Santo, aquilo que é o Espírito Santo que convence, né? Te convence a mudar, porque às vezes só a palavra não convence, tem que ter o Espírito Santo, que é aquela coisa que dá aquele estralo e faz toda a diferença, e a pessoa hoje em dia nem
tem coisas que ela tá estudando, até psicologia, né, Lila? Tu tá estudando? Eu tô estudando para me conhecer. Até o outro mesmo, por causa da minha igreja, né? Uhum. Eu vejo cada cena de mulheres que não se valorizam dentro da minha própria igreja. Uhum. Que eu digo, gente, eu não consigo entender isso, não está se valorizando. E outra, tem uma frase que diz assim, não aceite menos do que você merece. Uhum. Essa frase é para a vida. Então não aceite, você que está passando por uma situação de mendigar sentimentos, seja de alguém, ou até mesmo casada, sabia? Uhum. Dentro do casamento, a mulher, eu vivi 22 anos, eu mendiguei. Mendiguei muito. Eu não vai me dar um beijo, não vai me dar um carinho, essas coisas. Gente, era uma doença, era uma dependência emocional. Uhum. Então, olhe para dentro de você. Qual o conselho que tu dá? Acho que é sempre parar, né? Parar A psicóloga de ir lá no fundo, no teu fundo. Quem eu sou, na realidade? Por que eu tô aqui nesse mundo? Por que eu tô vivendo o que eu tô vivendo? Por que eu tô com pessoas que eu tô, né? Será que eu já me conheço? Será que tem ainda mais para se conhecer? Porque a gente muda, né? Se eu encontrasse agora com a Gemima de 10 anos atrás, nossa, a Gemima de hoje daria conselhos para ela, porque a gente vai mudando. O ser humano é assim, ele vai evoluindo. E então, também chega a fase da maturidade, né, também. para todos. Uhum. Mas não espere a maturidade chegar para você dizer não para migalhas. Uhum. Mas para mim o conselho que eu dou assim é que realmente tudo passa e tudo é fase. E não veja a fase do outro, olha só a fase. Qual é a fase que eu tô passando agora? O que eu tenho para hoje, para esse momento? E viva a fundo e aprenda o que tenha que aprender e tira aquilo que tem que ser tirado e mude se for preciso mudar, mas evolua, né? Não fica só naquela fase o tempo todo, porque tem gente que fica numa fase a vida toda daquele jeito. E a gente tem que evoluir. O Dr. Augusto Cury, ele ensina muito, eu aprendi muito com ele em 2018, mas mesmo assim eu não botei em prática. Não bota em prática. Mas pouquinhas coisas que eu botei em prática funcionou. Que ele ensina muito a nós mesmos gerir nossas emoções e olhar para dentro de nós, sabe? Nós temos uma criança emocional, né, Jamila? É verdade. Nós temos todo mundo tem uma criança. E às vezes essa criança faz birra. E às vezes essa criança... Igual uma vez que eu tava com o menino que eu cuidava e esse menino saiu correndo na rua, em pleno centro de Genebra, eu gritava pra ele, pra ele me esperar e ele nem olhava pra trás. Aí Deus falou comigo, às vezes você é assim, você não ouve quando eu quero falar contigo, você é uma criança desobediente. Aí quando eu peguei na mão do menino, que eu segurei assim, tá vendo esses carros aqui? Eles podem te matar. Eles estavam passando os carros tudo rápido. E o menino saiu correndo naquela área da rua, né? Que é lateral. E eu fiquei com medo, o responsável pelo menino, imagina. Os pais iam me matar se acontecesse esse problema com o menino. E aí, quando ele olhou, eu olhei sério dentro do olho dele, segurei na mão dele. Tu não solta a minha mão, porque se acontecer um problema contigo, vai vir pra mim. Então, hoje, agora, eu sou tua mãe, me obedece. Então, a nossa criança emocional, a gente tem que, de vez em quando, pegar na mão e dizer, obedece. Vai por aqui. E qual é o conselho que tu deixa aí pra finalizar o vídeo? Que você tem que olhar pra dentro de você e ver que quão importante você é. Todo ser humano é único, todo ser humano é especial, todo ser humano, Deus criou até com uma digital só. Tem uma parte dos nossos olhos, né, que a palavra de Deus diz que nós somos as meninas dos olhos de Deus. É uma parte que tem no nosso olho, que agora eu não lembro o nome, lá dentro, que é único também, né? É a retina, será? Eu não sei, eu sei que é muito... Não, que não é que seja único, é muito sensível. Então, se a gente tocar no olho, o olho é uma coisa muito sensível, na verdade. Se entra um cisco no olho, já começa a coçar, incomoda e lagrimeja e inflama. Então, nós somos a menina dos olhos de Deus. Então, não deixe nada nem ninguém te machucar. Esse é o conselho que eu te dou e olhe para dentro de você e ver que você é muito importante para Jesus. Amém. É isso, né, Lila? E tu deu o conselho? Eu já dei. Tudo é fase, tudo passa. Tanta conversa, Se perde. Então, meus amores, se você gostou desse vídeo, você já sabe que você vai dar um like.
E coraçãozinho pra vocês. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, Tchau. tchau.